E como não é só de decepções que este canal vive, ainda bem, vamos para 5 leituras favoritas de 2022. Obviamente eu não listei todos os livros favoritos aqui, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo muito antes de, começar essa temporada, até porque, como eu vou falar em outro vídeo que vai mais pra frente, são bancos, né? Vídeos que eu vou deixar em bancos. Então, são 5 livros favoritados, obviamente, tá bom, galera? Que eu quero recomendar aqui pra vocês. E aí, enfim, coloquei até mais da conta e mudei um pouco o roteiro. Vitor, que me perdoe, mas eu acabei mudando o roteiro. E aí eu vou falar de um livro, na verdade que tá no roteiro, tá, Vitinho? Não se assuste. Chega, já tô cansado. E o primeiro que eu vou citar é King e as Libelas, de Kacey Callender. Esse foi meu primeiro contato com a escrita de Kacey e eu amei demais. Aqui a gente acompanha a história do King, que perdeu o irmão, e ele acredita que o irmão virou uma libélula, então, ele ainda sente essa conexão. Mas quando ele acaba encontrando o amigo Sandy ali na casa dele mesmo, ele vai desenvolver um relacionamento maior com esse amigo, né? Esse amigo dele tá fugindo do pai, que é super homofóbico e tudo mais. E ao mesmo tempo que o King começa a desenvolver esse relacionamento com o Sandy, ele começa a descobrir mais sobre ele mesmo, entendeu? Então é um livro lindo, é um livro curto, dá pra você ler em um dia, é um infanto-juvenil maravilhoso. Assim, a escrita simples, mas delicada, sabe? Com toda a inocência de uma criança que tá entrando ali na adolescência e tudo mais. Esse livro é perfeito, gente, sério. Eu dei 5 estrelas e favoritei porque foi um livro que mexeu muito comigo e foi um livro que eu precisava no momento, sabe? Às vezes a gente só precisa de um coração quentinho. O outro livro que eu vou citar aqui, editora nacional em peso aqui, tá? É o Em Fogo Alto, da Elizabeth Acevedo. E esse livro... ele é tudo pra mim, gente. Aqui a gente vai acompanhar a história da Emone, que é mãe solteira e tudo mais, e ela se limitava muito por isso, né? Por mais que ela vive com a avó e a avó dela ajude bastante na criação da filha dela, ela quer ser uma mãe presente, porque o pai da menina já é ausente e tudo mais, mas ela gosta muito de cozinhar, e quando ela vê uma oportunidade na escola, né, que tem aulas de arte da culinária, ela decide se inscrever e vai rolar uma viagem, e ela decide ir também, porque, enfim, é um sonho dela, né, montar, quem sabe, um restaurante e tudo mais, uma confeitaria, quem sabe, e as pessoas adoram a comida dela, falam que tem um toque especial, então é muito sobre o desenvolvimento dessa personagem. Como a Elizabeth Acevedo consegue criar relações nesse livro é absurda, principalmente relações familiares. Eu tenho certeza que ela tem alguma coisa com o pai, porque em todos os livros os pais não são legais, entendeu? Que ela publicou até agora. Eu gosto muito da questão da Emone com a filha dela, eu acho lindo o relacionamento que ela tem com a filha dela, e eu acho lindo como ela vai se desenvolvendo e se abrindo para se permitir viver as coisas, viver os momentos, né? Porque ela é mãe solo, uma menina adolescente, então as pessoas também limitam muito ela do que ela deve fazer, como é que ela vai viver agora. Então é muito lindo esse livro. A escrita da Elizabeth Acevedo também é um chuchu, beleza, dá pra ler super rápido esse livro, vocês viram que eu marquei algumas coisinhas aqui, né, mas assim, é um livro incrível. Eu acho que o ponto alto é realmente essa questão da Emone se permitir viver algumas coisas, sabe, se permitir viver depois da maternidade, que não foi planejada e tudo mais. Mas gosto muito dessa relação, gosto muito de como a Elizabeth Acevedo deixa a história mais sensível e mais real também. Ela não romantiza nada, sabe? Ela mostra como realmente é, sabe? Não precisa romantizar, não precisa disso, assim. Ela tira todas essas camadas. Então é um livro lindo, gente. Leiam, pelo amor de Deus. Ah lá, nem vou ler. Esse livro não tá aqui, tá emprestado. Eu quero saber como é que esse livro vai voltar pra minha estante, hein? Já era. Mas eu estou falando de O Segredo do Oceano. Já falei desse livro aqui antes. Tem vlog aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas Segredo do Oceano, eu sei que muita gente não gostou. E até hoje eu não entendo porquê, mas enfim, né? A gente acompanha aqui a história da Simi Deli, que é uma Mamauatá. Ela foi resgatada e tudo mais. Ela foi abençoada pra Iemanjá, pra ela se tornar uma Mamauatá também, e ela ajudar as pessoas que são jogadas dos navios negreiros a ter uma passagem de paz, mas ela acaba salvando um cara, e isso acaba com o equilíbrio dos orixás, dos deuses e tudo mais.
E aí ela vai ter que ir atrás de Olodumare pra tentar reverter aí tudo que tá acontecendo. E nessa trajetória, muitas coisas vão acontecer. Inclusive, a Cimidele se entender como Momoa tá, porque é recente pra ela, se entender essa solidão toda que é essa vida, como ela se sente, quais são os novos sentimentos que ela está sentindo no momento. Então é uma trajetória da personagem bem interessante. Eu acho que essa questão da solidão, a autora trabalha muito bem. A questão dos orixás também, ela trabalha tão bem. Eu achei que foi tão lindo a forma que ela colocou. E o livro tem muita ação, sabe? O livro simplesmente assim não para, tudo bom. O livro não para em momento algum. Eu gostei muito de como ela inseriu, gostei muito de toda a resolução da história. E o final aberto, eu acho que dava pra fazer um livro único, mas o final aberto pra gente entender outras coisas lá no futuro. Gostei de todos os personagens, gostei de como a autora explorou a mitologia africana, trouxe seres pra gente que eu particularmente não conhecia, então pra mim foi muito enriquecedor. Eu entendo quando as pessoas falam, viu, os personagens são chatos e tudo mais, são confusos, mas a gente não pode esquecer que são personagens que ainda também estão na adolescência, então a gente tem que levar em consideração que algumas atitudes a gente não vai gostar mesmo, ainda mais sendo mais adulto, entendeu? Então, eu achei que não faltou nada. Eu acho que eu li tão rápido, que eu tava tão investida na história, que ele se tornou um favorito, assim, porque ele é muito rico. É um livro muito rico em detalhes, é um livro muito rico em mitologia, é um livro muito rico na fantasia. É um livro incrível. Eu acho que esse livro, se ele fosse adaptado, nossa, ele seria de trilhões. E é isso, gente. É por isso que eu amei. Leiam O Segredo do Oceano e tirem suas próprias conclusões, mas não venham com conclusões vazias, tá? Eu também reagi a alguns comentários sobre esse livro. E assim, os comentários só a tristeza, né? Vou deixar aqui nos cards também pra vocês assistirem. Que tristeza. Enquanto eu vou falando dos livros que eu favoritei, já deixa aqui nos comentários também quais foram os seus livros favoritos desse ano. E não esquece de deixar o seu like também, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou desse vídeo e vai entregar para mais pessoas. Como faltam só 2 livros, foram esses livros que eu mudei no roteiro, mas lembrando que Heartstopper e O Senhor dos Anéis são incríveis, maravilhosos, tudo pra mim, mas eu vou indicar esses livros porque eles... Eu não sei por que eu esqueci de colocar esses livros no roteiro, porque esses foram livros, assim, que pra mim, sabor delicioso, que o primeiro que eu vou falar é o 6 Grows, que eu queria fazer um vídeo detalhado sobre os 6 Grows, tanto de coisa que eu anotei nesse livro, galera, não tô sabendo lidar, mas eu fiz um post sobre a mitologia e tudo mais, a questão eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês verem, fiz lá no Instagram, mas esse livro, ele é maravilhoso, aqui a gente acompanha a história da Shiori, que é uma princesa e tudo mais, tem toda aquela história clichê, que ela é prometida pra se casar, por questões políticas e tudo, só que aí acontece uma questão que ela descobre que a madrasta dela tá envolvida com magia obscura e a madrasta dela, pra se vingar, né, coloca uma tigela na cabeça dela, deixa lá e fala: se você abrir a sua boca, os seus irmãos vão morrer, porque ela transformou os irmãos dela em cisnes, né, uns 6 cisnes, é um reconto desse conto aí dos irmãos Green, e aí ela vai ser exilada, ninguém vai lembrar dela, ninguém sabe quem ela é, junto com os irmãos, né, ela vai ser exilada junto com esses irmãos dela. E aí a gente vai acompanhar a história dessa personagem tentando voltar e salvar os irmãos também, né? Porque a única forma dela salvar os irmãos é ela ter o choque celeste, montar uma rede, tecer uma rede, né? Pra ela conseguir trazer eles de volta. E nisso, esse artefato tem lá nas montanhas que é dos dragões e tudo mais. Ai, gente, assim, é uma luta, né? Então ela vai ter esse envolvimento com os dragões também porque ela provoca coisinhas, né, que não é pra ela provocar, porque não é território da gata, mas ela vai fazer absolutamente tudo pra tentar salvar os irmãos dela. E é um livro, assim, que no começo eu achei, vai ser clichê, isso aí mesmo que vai me entregar, e eu tô bem com isso, mas ele é muito mais que isso. Ele é um livro de trajetória de personagem 10 de 10. A Shiori, ela cresce tanto aqui. Galera, ela no começo ela é tão mimada, tão tipo dona de si, sabe? Falar, não, vou fazer isso aqui e acabou porque eu sou empoderada. Mas depois ela entende que tem muito mais no jogo, sabe? Muito mais em jogo. Não é só a questão, não é só o que ela sente, sabe? Existem pessoas ao redor dela que dependem dela. E toda essa questão de ela também
entender como é que funciona toda essa política em volta do casamento dela, mas também o pré-julgamento de pessoas que ela nem conhece, sabe? Isso pra mim foi uma das coisas mais surpreendentes. E por mais que eu tenha acertado a reviravolta desse livro, eu achei de um sabor bem trabalhado, bem lindo, bem maravilhoso. Eu achei de um sabor delicioso, entendeu? Eu não posso falar muito mais, mas é um livro muito rico em mitologia chinesa também. A autora, se não me engano, tem ascendência chinesa. Então, é um livro rico, assim, sabe? Eu gostei muito da parte dos dragões. Eu tô muito empolgada pra ler o segundo. É uma duologia. Tô muito empolgada pra ler o segundo. Acho que também se ele fosse adaptado ia ser a coisa mais linda do mundo. Mas eu quero saber o que vai acontecer, porque agora, gente, agora é gritaria e dedo no... Entendeu? É um livro perfeito. Nossa, esse livro é muito bom, cara. Eu só não li esse livro mais rápido porque eu tava lendo no Fantasice. Era a leitura coletiva do Fantasice. E o pessoal falou, para de ler. Para o que você tá na frente. Que você quer? E eu, tipo... E aí, quando eu voltei a ler também, engoli tudo de uma vez. Esse livro é bom demais. Fora a diagramação da plataforma 21, que super ajuda, né? Leiam, gente. Leiam que é perfeito. O último livro que eu vou citar aqui é A Ruína de um Reino, publicado pela nossa editora Literarize, que está trazendo apenas aclamações para o Brasil. Esse livro foi uma leitura mais recente, né, pra mim. Foi uma fantasia, assim, que me tirou de uma longa jornada de não ler fantasia. Eu amei esse livro justamente porque ele não tem mocinhos. Ele é um livro que não tem mocinhos. Aqui a gente vai acompanhar a história da princesa Lyra, que ela é uma ninfa, e as ninfas matam a realeza, basicamente, né? Matam príncipes e tudo mais, elas colecionam príncipes. A partir do momento que elas têm 18 corações, elas podem ser as próximas rainhas e tudo mais. E aí, a Lyra é a princesa de Keto, se eu não me engano. E aí, a mãe dela é uma mãe tóxica, uma mãe violenta, é uma mãe... Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ela é a rainha, mas ela tortura muito a sua própria espécie. Ela acredita, tipo, naquela coisa que eles têm que, basicamente, servir a ela e apenas isso. Não tem sensibilidade alguma. E a Lyra acaba desobedecendo a mãe dela em algum momento aí. Ela vai acabar desobedecendo porque ela pegou um coração fora de época. Porque o coração ela só pegava no dia do aniversário dela, entendeu? Mas ela pega um coração fora de época, tem mó treta e tudo mais. A prima dela tá envolvida nisso. E a prima dela tá envolvida nisso, então ela tenta ao máximo proteger essa prima, né? Porque ela se vê muito na prima dela. Então, é basicamente a única sensibilidade que ela diz que tem. Só que aí, né, quando ela é enviada pra pegar o coração do príncipe e ela não consegue fazer isso, a mãe dela fica puta. Porque tem um príncipe chamado Elien, que ele é, assim, o príncipe dourado, e ele, além de príncipe, é caçador de ninfas. Então, ele precisa morrer, basicamente. Então, pra provar lealdade pra mãe, a Lyra vai fazer isso, só que ela acaba não fazendo, porque ela é interrompida e tudo mais. E como punição, a Lyra se torna humana. A mãe dela transforma ela em humana, e aí ela vai se infiltrar ali no barco pirata do príncipe pra arrancar o coração dele. E aí que o buraco fica muito mais embaixo, né? É aquela famosa história, sabe? É um reconto de A Pequena Sereia, gente. Só que é muito mais que isso, sabe? Os dois personagens, por mais que eles tenham vivências distintas, né? Tipo, ele é humano, ela é uma ninfa. É muito parecido a questão que eles estão enfrentando, sabe? A Lyra, ela quer provar pra mãe dela que ela merece ser uma rainha, que ela merece o respeito do reino. E o Elien, ele não quer viver essa vida de realeza, sabe? Ele acha que é tudo por aparência e justamente ele não quer casar por política. Ele acha que essa vida não é pra ele. Então, os dois tentando provar pros seus pais que eles podem ser muito mais do que eles acham que eles são, sabe? E por mais que eles tentem constantemente fazer isso, nunca é o suficiente, porque eles têm que viver conforme os pais deles querem que eles vivam, sabe? E assim, gente, isso é tão real, sabe? Eu acho que a autora foi tão perspicaz aqui ao abordar isso. Ela abordou de um jeito tão legal que, assim, a gente tem os dois narrando, né? Tem um capítulo do Elien, tem um capítulo da Lyra. E eu gosto muito como ela faz isso, mas eu também gosto como ela não deixa eles serem mocinhos, sabe? Eles não são bonzinhos, eles são assassinos, eles são pessoas a sangue frio, sabe? Por mais que eles tenham sentimentos e foram manipulados também pelos pais, né, em várias situações, que óbvio, tem algumas decisões que não partiram 100% deles, eles não são bonzinhos, sabe? Tipo, não são personagens que vão ficar, ai não, mas eu quero salvar a humanidade. Não, tem questões aqui
sabe, eles viveram guerras. Eles estão, tipo, a ponto de sofrer outra guerra. Outras coisas aconteceram. Então, assim, gostei muito da história, gostei muito, tipo, desse plano de fundo. Achei o universo que ela criou riquíssimo. Gostei muito da caracterização das ninfas, achei muito incrível como ela separou as ninfas, das sereias, dos tritões, né? Gostei demais como ela abordou toda a questão do navio pirata do Ellian, né? De que toda a tripulação, cada um é de algum lugar. Mas não que eles necessariamente se dão bem, mas ali eles são uma família, eles vão conviver durante o tempo e entender uns aos outros, sabe? Ai, é um livro, assim, saboroso, eu amei. Tem resenha lá no meu Instagram. Na verdade, eu fiz motivos pra ler. Então, eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês darem uma olhada. Mas, nossa, esse livro, ele é muito bom, eu acho que ele dá uma análise assim incrível, inclusive no futuro eu quero reler pra poder anotar mais coisas. E, enfim, eu acho que ele dá pra fazer uma análise aqui muito legal sobre manipulação, sabe, dos pais, assim, tipo, como os pais manipulam muito as nossas decisões futuras, a nossa vida e tudo mais. Cara, é muito bom esse livro, misericórdia, só leiam. Então é isso, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê numa próxima, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu me diverti muito falando sobre essas leituras, porque realmente foram maravilhosas. É tão bom falar de coisas que a gente gosta, né, gente? Mas é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!